Hoje nós vamos ver as principais notícias do mercado financeiro da semana que vai de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2020. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, a gente vai dar uma olhada aqui nas notícias, as principais notícias que a gente teve essa semana, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Já vamos lá para a nossa tela. Espera aí. Isso, tá aqui. Bom, então vamos lá. Primeira notícia que eu separei aqui que eu achei interessante. 6 milhões de pessoas pediram empréstimo na pandemia, diz IBGE. PNAD no Covid-19 de outubro avaliou 68,7 milhões de domicílios. Bom, isso aqui eu acho que não era nenhuma novidade de que ia ter um aumento aí no pedido de empréstimo, né? Muita gente ficou sem renda, precisa se endividar para conseguir continuar vivendo, né? Os juros agora, como os juros estão artificialmente baixos, por mais que isso não chegue exatamente ali no consumidor final, né? A gente sabe que os juros não, essa baixa nos juros não chegou exatamente naquela pessoa que está indo no banco pedir empréstimo. Mesmo assim, isso colabora, né? Então a gente vê, por exemplo, crédito para aposentado, esse tipo de coisa, tá valendo bastante a pena, né? O crédito tá barato. Então, eu acho que não é nenhuma novidade. As pessoas estão precisando, o crédito tá barato, elas vão se endividar. Mas isso, obviamente, é um problema, né? Porque quanto mais endividamento as pessoas têm, pior é depois para elas saírem. O ideal é a gente não ser agentes deficitários, né? A gente não ter dívidas como pessoas físicas, né? Como pessoa jurídica, às vezes a dívida ajuda, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Uma dívida bem administrada pode ajudar, mas para pessoa física, normalmente, a dívida ela não vale a pena, né? Então, é triste ver uma notícia dessa. A gente sabe, por exemplo, eu falo sempre sobre o Banco Central deixar os juros artificialmente baixo. Isso é um dos efeitos, por exemplo, né? Se não fosse o Banco Central ali colocando o dedo na taxa de juros, provavelmente o que ia acontecer? Ia ter muito mais gente precisando de crédito, ou seja, a procura ia ser maior, provavelmente o crédito ia ficar mais caro. Ah, Leonardo, mas aí vai ficar mais caro para quem precisa. Sim, mas quando as coisas ficam mais caras, só quem realmente precisa daquilo, quem não tem outra saída, é que vai fazer aquilo, entendeu? Então isso filtra e faz com que a pessoa busque outras alternativas, né? Outras alternativas é pleonasmo, né? Mas deu para entender. Faz com que a pessoa busque outras formas de conseguir se sustentar ali naquele momento, né? Mas enfim, vamos ver os próximos capítulos, né? Próxima notícia aqui. Bolsonaro promete rever decreto que restringe aplicativos de ônibus. Isso aqui é uma treta que deu recentemente com o novo aplicativo para ônibus, que é o Buzzer, né? Sinceramente, eu achei muito legal a iniciativa da Buzzer, né? Veio para tentar revolucionar, assim como o Uber revolucionou aqui o transporte de pessoas em carros, a Buzzer está com essa mesma proposta de transformar o transporte de pessoas via ônibus. Mas o governo tem várias portarias, tem várias coisas ali que impedem que vários serviços que poderiam ser feitos nessa área sejam feitos. E isso depende, muitas das coisas depende do Bolsonaro dar uma canetada, entendeu? Tem portarias, por exemplo, que se ele quisesse revogar, ele poderia revogar hoje. Não é lei. Tem coisas
que não foi o Congresso que passou, são portarias de algum órgão que regula alguma coisa, e que o Bolsonaro teria esse poder para mudar essa situação, né? Então é legal ver aqui Bolsonaro prometendo rever, né? Mas a gente sabe que a gente não come promessa, né? A gente tem que. Ele tem que fazer, tem que rever mesmo e deixa o povo trabalhar, né? Esse negócio de ficar usando o poder estatal aí para atrapalhar a vida dos outros é complicado. Então, espero que não fique só na promessa, que ele realmente venha a rever esse assunto, né? Que eu achei uma iniciativa muito bacana. E mesmo que não tivesse essa iniciativa, tá? O fato de ter esse tipo de travas muitas vezes faz com que não existam as iniciativas. Muitas vezes as pessoas se perguntam, pô, mas por que a iniciativa privada não faz? Aí você vai lá, tem uma vírgula, alguma coisa num decreto, numa portaria, alguma coisa assim, que não deixa o cara fazer, né? Aí fica difícil. Mas o fato de ter entrado aqui a Buzzer para bater de frente com isso e eles estão apanhando bastante, está dando bastante reviravolta, né? Porque assim como no caso do Uber, os taxistas não gostaram, no caso da Buzzer, as empresas é, que têm ali a permissão do Estado para explorar linhas de ônibus e fazer um monte de coisa, elas não gostaram, porque é concorrência, né? Elas querem continuar lucrando e isso vai tirar um pouquinho do lucro delas, né? Talvez indo para um serviço que é mais eficiente, né? A gente sabe que muitas vezes o Estado ele usa o poder ali, o poder dele, para fazer com que certas empresas, certos grupos tenham ali o direito de lucrar, né? Ninguém tem esse direito. Se o cara não está prestando um serviço legal, a gente tem que ter o direito de vir em outra empresa e prestar o mesmo serviço mais barato, mais eficiente e fazer aquilo, prestar esse serviço para a gente e a pessoa ser bem sucedida. O outro ali é, que vai se prejudicar com essa liberação é porque ele está fazendo alguma coisa errada. Porque se ele fosse eficiente e cobrasse um preço justo, não teria o que temer, né? Com a liberação. Mas enfim, isso são coisas é, que aos poucos espero que o Brasil caia na real e vá mudando, né? Próxima notícia: PIB se recupera e sobe 7,7% no terceiro trimestre de 2020, mas fica abaixo do esperado pelos economistas. De acordo com o consenso Refinitiv, projeção do mercado era de 9%, já consenso Bloomberg apontava para a alta de 8,7% frente ao segundo semestre de 2020. Então tá, a gente teve aí um pequeno aquecimento, né, do PIB. A gente sabe que piorar muito era difícil, porque nesse segundo trimestre, por exemplo, de 2020, a gente estava no auge de lockdown, de um monte de coisa. Então, dificilmente a gente ia piorar, né? Mas ver o PIB recuperando aí, mesmo que seja menos do que o esperado, é sempre positivo, né? A gente sabe que essa pandemia passou uma rasteira justo no momento que o Brasil estava com uma capacidade ociosa gigantesca, o mundo ia começar a entrar em recessão enquanto o Brasil estava saindo de uma recessão, então ia ser um boom aqui no nosso país e a pandemia veio e passou a rasteira na gente. Mas vamos ver. Eu espero que a gente consiga continuar crescendo aí em 2021, né? Olha só, a variação contra o trimestre anterior, olha esse gráfico aqui. Quanto que teve no segundo trimestre aqui de retração do PIB. É um negócio absurdo. E se você for ver a recuperação de 7,7 aqui também foi bem forte, né? A
A gente teve uma recuperação até que rápida, né? Vamos lá. Tensão entre Estados Unidos e China aumenta e países trocam acusações. Isso aqui é uma novela já antiga, né? É, infelizmente aí a gente vê que eles estão sempre trocando farpas, estão sempre brigando para ver quem vai ser realmente a potência, né? Porque os Estados Unidos a gente sabe que eles estão caindo aos poucos e a China está se aproveitando bastante disso e está subindo bastante. E aqui, assim, enquanto os dois países tiverem nessa onda aí de crescimento e brigando para ver quem vai ser a potência mundial, né? A gente vai ver essas trocas de farpas, essas coisas. Sinceramente, eu tô curioso agora para ver como que vai ser a tratativa do Joe Biden com relação à China, né? A gente sabe que por mais que o Trump tivesse os defeitos dele, ele conseguiu, por exemplo, com a Coreia do Norte, ele conseguiu fazer vários avanços ali nas tratativas, né? Coisas que já estavam vindo já faziam anos. Mas vamos ver agora com essa relação com a China como que vai ser, como que eles vão tratar, né? Parece que teve algumas brigas envolvem algodão, espionagem e bloqueio de vistos. É troca de farpas. A gente sabe que agora, por exemplo, com essa questão da pandemia, a China já jogou a culpa da pandemia para vários outros países. A China também é complicadinha de tratar, né? Mas vamos lá. É, próxima notícia. Economia. Escudo de políticas sociais para amenizar a pandemia deve ser desarmado, né? Então, o que que isso indica aqui para gente? Que o governo pretende diminuir todos os incentivos que eles estão dando ali para as políticas sociais, né? Para manter as pessoas durante essa pandemia, então o auxílio emergencial, esse tipo de coisa. Então, provavelmente eles pretendem diminuir, né, como já vem diminuindo, ou cortar, e focar na reforma fiscal. Né? O que que isso indica para a gente? Que, primeiro, aparentemente eles devem estar enxergando ali um fim nessa questão da pandemia, um fim próximo, né, um horizonte próximo, onde a gente não vai ter que se preocupar com isso. Né? E assim, eu fico muito feliz que eles estejam dando prioridade para reforma fiscal. Eu sempre bato aqui que a gente precisa ter um controle fiscal. A gente passou nesse ano de 2020, tudo bem, teve pandemia, teve um monte de gasto emergencial, um monte de coisa, mas a gente passou da conta, né? A gente estava engatinhando para frente, de repente demos dois saltos mortais para trás. Então a gente vai precisar agora em 2021 ter um controle fiscal muito mais forte e ter um corte de gastos muito mais forte para conseguir manter isso, né? Mas vamos ver, eu acho que essa questão da saúde pública passando aí, a pandemia saindo uma vacina, as coisas amenizando, a gente vai conseguir controlar melhor. Esse cara aqui eu acho que ele tem capacidade para conseguir pelo menos deixar o país melhor do que pegou, né? Mas vamos ver. Eu espero que mesmo depois da próxima eleição, né, em 2022, que se não for o Bolsonaro e ele trazer o Paulo Guedes, eu espero que o Paulo Guedes continue conseguindo trabalhar com quem quer que seja que venha, né? O Paulo Guedes realmente está fazendo um trabalho bem legal. Então vamos para a próxima notícia.
Chineses buscam ativos baratos na América Latina em meio à crise. Gente, isso aqui é uma coisa que muita gente acha, é teoria da conspiração, tem um monte de coisa. Mas assim, o fato é, a China se beneficiou bastante com a pandemia, tá? A gente sabe que eles esconderam muitos dados, teve muita coisa desse tipo, eles só fizeram o lockdown ali no começo tal, e depois não, coronavírus nunca nem vi, isso não tem mais por aqui. É, então é um pouquinho estranho. Tem quem diga que eles tiveram um dedo na recomendação ali da Organização Mundial da Saúde para fazer lockdown total, né? Há quem diga que teve incentivo dos chineses. E, assim, por mais que pô, pode ser que não seja uma coisa premeditada, esse tipo de coisa, mas o fato é que eles se beneficiaram, tá? Eles tinham uma reserva de dólar gigantesca de títulos do Tesouro americano. E essa valorização que o dólar teve aí, porque a gente sabe que toda crise, todo problema que tem o pessoal, todo mundo corre pro dólar. Eles se beneficiaram muito disso, porque eles tinham muito em caixa, muito dólar e muito tesouro americano em caixa. E ao mesmo tempo, o mundo inteiro desvalorizou, entendeu? Então, durante esse ano, a gente está vendo muitos ativos. Então, assim, empresas, imóveis, um monte de coisa sendo vendido a preço de banana, né? Porque esse ano ninguém consegue comprar, muita gente tá segurando, né? Ninguém consegue vender, desculpa. Muita gente está se segurando para comprar, muita gente está com uma incerteza, muita gente está precisando vender rápido, né? Porque teve problemas com a empresa. Então você imagina, uma empresa aí que teve problema com lockdown, gastou todo o caixa, não vai conseguir se recuperar, o cara tá desesperado para vender e vem uma proposta de alguém querer comprar por metade do preço. Isso é absolutamente normal, às vezes até menos do que a metade, né? E aparentemente eles estão usando todo esse poder, né? Primeiro, o desespero que as pessoas estão vendendo barato, a queda generalizada do preço de tudo e a valorização que eles tiveram com o dólar, né? Vão usar para entrar mais ainda nos países, né? A gente sabe que hoje a China ela já não tem mais aquele negócio que muita gente fala, as empresas vão para lá porque é mão de obra barata, mas são mais empresas de fora que vão para a China para fazer. Não. Tem muita empresa chinesa atuando fora da China, tem muita empresa chinesa na China, né? Eu sei que parece estranho falar assim, mas é que eu fiz um vídeo uma vez sobre a diferença entre PIB e PNB, né? Produto Interno Bruto e Produto Nacional Bruto, né? O PIB é o quanto que o país produz internamente, então dentro do território o que é produzido. Então isso, empresas que vêm de fora e produzem dentro da China, por exemplo, elas influenciam positivamente para o PIB. Mas pro PNB não, porque o PNB é o Produto Nacional Bruto, são o que as empresas daquela nacionalidade produziram, né? Então, a China, essa relação, quando a gente compara o PIB com o PNB, a gente consegue ver se tem mais empresas de fora atuando dentro do país do que existem empresas chinesas atuando fora do país, né? E a China já faz alguns anos que ela passou
essa relação passou a ser positiva. Tem mais empresas chinesas atuando fora da China do que empresas não chinesas atuando dentro da China, né? Então a gente vê que eles estão com um poder aquisitivo absurdo, eles estão conseguindo produzir muito, apesar do. Porque assim, apesar de eles serem um país comunista, eles entenderam que o livre mercado é, é benéfico, né? Então foi dessa forma, com é, um pouco de livre mercado ali nas áreas industriais deles, que eles conseguiram um crescimento tão violento, né? E agora estão querendo aproveitar esse momento de crise para comprar empresas e ativos, imóveis, tudo barato, né? A gente sabe que há muito tempo se fala dos chineses comprando bastante coisa aqui no Brasil, né? Eles têm um interesse bem grande aqui no Brasil. Muita gente fala, por exemplo, das relações do João Dória, né, com os chineses, né? Que ele traz muito investimento chinês aqui para o Brasil, né? Mas vamos ver. É meio complicado usar um momento desse. A gente sabe que é só negócios, né? Mas você usar um momento desse para comprar coisas mais barato, para se aproveitar do, do desespero das pessoas, né? Não é exatamente a coisa certa a se fazer, né? Bom, vamos lá. O governo vai cobrar auxílio indevido de 2,6 milhões por SMS. O objetivo é cobrar a devolução dos valores embolsados por pessoas que não faziam jus à ajuda criada pelo governo durante a pandemia da Covid-19. Isso aqui é o tipo de coisa que, sinceramente, me faz perder um pouquinho a esperança na humanidade e principalmente no brasileiro. O cara fazer um negócio desse, querer pegar um auxílio indevido ali que, primeiro, tá saindo do bolso de todo mundo, entendeu? Todo mundo tá pagando essa conta. A gente não reclama porque é necessário, né? Mas todo mundo tá pagando essa conta. E a gente quer que esse dinheiro seja direcionado para quem está precisando, né? Assim como o Bolsa Família, tudo mais. A gente quer que esse dinheiro chegue realmente na mão de quem está precisando. E aí o cara vir e fazer maracutaia com auxílio emergencial, querer passar a perna no governo, porque quando você está passando a perna no governo, você está passando a perna em todo mundo, cara. Entendeu? Tá todo mundo pagando essa conta do que você tá pegando, entendeu? Então, pra mim, o cara que pega um auxílio indevido assim, sei lá, não tem jeito. Eu fico puto com esse tipo de coisa. Mas, enfim, vamos para a próxima notícia, não vamos se estressar, né? Transportes e alimentos pressionam inflação da baixa renda em novembro, diz Fundação Getúlio Vargas. Mais cedo, a entidade informou que o IPCC1 subiu 0,95% em novembro, depois de uma alta de 0,71% em outubro. Então, é aquilo que eu venho falando. A inflação vai chegar forte. A gente vai ter problema, não como a gente tinha na época da hiperinflação, mas eu acho que vai sair um pouquinho do controle, né? E a gente sabe que inflação alta prejudica sempre mais os mais pobres, né? A chamada baixa renda, né? Justamente porque os produtos que eles consomem ali representam uma faixa muito maior da, da renda da pessoa, né? Então, quando você compara ali uma pessoa rica com uma pessoa pobre,
A inflação afeta muito mais a pessoa pobre justamente porque a pessoa rica, muitas vezes, ela não é deficitária, entendeu? Ela gasta menos do que ela recebe, né? Então, ela faz muito investimento, ela pode, por exemplo, investir em títulos atrelados à inflação para proteger um pouquinho do patrimônio. Ela pode. O aumento generalizado de preços vai ser só sobre uma parcela ali da renda dela. Então, digamos, pô, o cara, sei lá, ele ganha 50 mil reais e gasta 25 mil. Você fala, pô, o cara gasta 25 mil, a inflação vai ferrar com ele. Não, mas é 50% só da renda do cara, entendeu? Que tá sujeita ali à inflação. Já o cara que ganha 2 mil reais e muitas vezes até gasta mais do que ganha, gasta 3, entendeu? A inflação vai pegar esse cara de um jeito muito mais forte. Então, infelizmente, quando a gente tem esse tipo de descontrole de inflação, quem sofre primeiro é a camada da baixa renda, esse tipo de coisa, infelizmente, né? Por isso que eu bato tanto nessa tecla, que a gente tinha que dar um jeito nessa questão da taxa de juros, tinha que fazer outros tipos de medidas para tentar conter essa inflação, porque vai vir, vai vir. Eu tenho convicção que ainda vai vir bastante notícia negativa com relação à inflação. Mas vamos ver, né? Vamos torcer para que esteja errado, né? A gente pode torcer para isso, né? Vamos lá. Pedidos de falência crescem 10,1% em novembro ante outubro, diz Boa Vista. Então, isso aqui você vê, eu acabei de falar uma notícia atrás ali do PIB se recuperando 7,7%, e aí vem uma notícia que pedidos de falência crescem 10,1% em novembro. Mas assim, o segundo aumento seguido na margem depois de 3 meses de quedas, de julho a setembro. Eu não estava acompanhando esse indicador. Eu fico bastante impressionado de que a gente teve 3 meses de quedas, né? De julho a setembro, né? É, mas às vezes pode ser que simplesmente as empresas conseguiram segurar ali durante um determinado tempo e agora que estão começando a quebrar, né? A gente sabe que tiveram vários incentivos também do governo com relação a crédito, esse tipo de coisa, para que as empresas não quebrem, né? Talvez agora, não sei se esses incentivos estão sendo diminuídos, né? Mas pode ser um reflexo disso, né? De que, que a empresa já era para ter falido, mas estava ali em coma, né? A empresa às vezes estava ali sobrevivendo artificialmente, né? Por causa do governo fazendo esses incentivos, né? Mas, né, sinceramente, não sei dizer o porquê disso aqui, de 3 meses de queda e depois um crescimento desse de 10,1%. Né? E aí, logo em seguida, vem uma notícia dessa: vendas no comércio paulistano sugerem possível recuperação da economia. A reação do setor começou em julho com as medidas de flexibilização. Né? Então a gente sabe que assim, sempre quando tem queda e recuperação e expansão, as coisas elas funcionam ali num ciclo, né? Então, primeiro, sei lá, primeiro vai o comércio, depois vai a indústria, e uma coisa vai puxando a outra, né? Então, o que a gente precisa é justamente esse início, né? Então, por exemplo, as vendas no comércio paulistano aumentando ali, pode ser que aumente ali a demanda, aumente, que comece a girar a economia naquele nicho, né? E isso vai se espalhando
para as outras áreas da economia. A gente sabe que está tudo interligado, mas não é tudo imediato, né? Não é quando você aumentou aqui, aqui está produzindo mais, de repente todo mundo está produzindo mais. Não. A coisa vai aos poucos. Aqui começa a melhorar, depois ali começa a melhorar um pouquinho e vai aos poucos subindo, né? Então vamos ver. Tomara que isso aqui seja um start ali para nossa recuperação, né? Seja um sinal de que a gente vai começar a se recuperar. Próxima notícia aqui. E-commerce fatura 7,72 bilhões com Black Friday e Cyber Monday em 2020. Aumento de 27,7% em relação ao mesmo período no ano passado. Eu acho que isso aqui não é surpresa para ninguém, né? O e-commerce esse ano foi a grande estrela, né, do mercado, né? Muita gente começou a comprar muita coisa pelo e-commerce, pela facilidade, por você não ter que se deslocar, não ter que se expor, né, nesse período de pandemia. Então, eu acho que isso aqui não é muita surpresa, né, de que a Black Friday e Cyber Monday desse ano ia ser absurdamente melhor do que dos outros anos, né? Muita gente pegou o hábito agora de comprar pela internet, de fazer esse tipo de operação ali, né? E eu acho positivo, né? É um mercado aí que está chegando com grande força e que traz ali uma eficiência para mim na hora do consumidor, por exemplo, comparar preços. Então tem várias ferramentas de comparação de preço de sites, esse tipo de coisa. Uma eficiência na hora do cara escolher é, com calma que ele quer fazer, né? Que ele quer realmente comprar. Então eu acho que isso é muito positivo pro, pro consumidor aqui brasileiro, né? Para o nosso desenvolvimento. Outra notícia: Banco do Brasil traça a meta para chegar a 90% de energia renovável até 2024. Investimento pode gerar ao banco uma economia de 200 milhões nos gastos com energia até 2025. Isso eu acho sensacional, né? As empresas começarem com essas iniciativas faz com que o resto do mercado também queira participar, né? E cada vez mais a gente vai desenvolver essa parte de energia renovável. A gente sabe que muitas das coisas ainda, quando você fala, por exemplo, sobre energia solar, energia eólica, a gente tem muito problema de eficiência, né? E problemas, por exemplo, do gasto com a implementação, né, dos sistemas. Então, muitas vezes é um gasto alto para você conseguir fazer. E agora, tendo uma demanda maior, talvez isso incentive com que cheguem outras soluções, né, para baratear esse investimento. A gente sabe que, todo mundo gostaria de usar 100% energia renovável e tudo mais, ser autossuficiente, mas infelizmente ainda é uma coisa muito cara, né? Esse é o problema dessas fontes de energia, né? O processo ali é muito caro. Depois que você consegue introduzir isso, aí você começa a abater esse investimento que você fez com o que você está economizando, mas às vezes demora. Por exemplo, aqui ele está falando, pode gerar ao banco uma economia de 200 milhões nos gastos com energia até 2025. Tá, mas quanto que vai custar de investimento para ele colocar 90% de energia renovável até 2024, entendeu? Será que ele vai gastar mais ou menos do que isso aqui, 200 milhões, que é o que ele vai economizar até 2025, entendeu?
é isso que a gente acaba pensando nessa questão, né, de energia renovável, né? Esse é o maior empecilho para que isso entre com mais força, né? Próxima notícia, notícia um pouquinho triste, com pouca chuva, safra recorde já tem perdas. A soja e milho são as culturas mais afetadas, mas houve quebra também na produção de arroz. Então, esses dias a gente teve uma doideira aí nas chuvas. Teve lugar que estava caindo o mundo, teve lugar que não estava chovendo de jeito nenhum. A gente sabe que o clima cada vez está ficando mais fora do nosso controle, né? Porque é, as coisas vão mudando, né? A gente não sabe exatamente o que, que é, mas muitas das coisas que a gente estava acostumado, né, a sempre ter nessas questões de clima. Então, nessa determinada faixa aqui do ano, vai chover X, vai ter Y, esse tipo de coisa. A gente sabe que está mudando até que drasticamente. Não sabemos exatamente o porquê, né? Mas está cada vez mais difícil para o pessoal se planejar. E a gente sabe que isso é imprescindível para o cara fazer uma plantação, para o cara ter ali é, uma produção de alguma commodity nesse sentido. Ele precisa ter uma visão de quanto que vai estar o quanto que vai ser a colheita dele, quanto que ele vai investir, quanto que ele vai colher, quanto que ele vai conseguir vender, né? É, mas infelizmente tá um pouquinho difícil, né? Sinceramente eu não manjo muito dessa questão de commodities agrícolas, né? Eu gostaria de saber mais, eu gostaria de estudar um pouquinho mais sobre isso. É um assunto que eu acho bem, bem bacana, né? Mas sinceramente eu não conheço muito, então pode ser que eu esteja falando baboseira aqui, não desconsiderem, tá? Então vamos para a próxima aqui. Governo estuda repassar gestão de aluguel social para iniciativa privada, tá? Isso aqui, quando eles falam iniciativa privada, não é exatamente iniciativa privada, tá, pessoal? Porque assim, o nosso entendimento, quando a gente acha que é iniciativa privada, pelo menos para mim, iniciativa privada é quando o governo não se mete em nada, tá? Mas aqui nesse caso é a famosa PPP, parceria público-privada. Isso aí, para mim, de privada não tem nada, né? É só um grupo ali que vai se beneficiar do que o governo vai fazer. Aqui, a ideia desse aluguel social, que também achei bem estranho isso aqui, mas a ideia é o seguinte, é usar o governo disponibilizar ali terrenos, né, ou até mesmo prédios para empresas, é, empresas particulares, né, construírem moradia para ser alugada, né, é, e aí eles cobram um aluguel para as pessoas viverem lá. E esse aluguel vai ser mais barato porque parte dele vai ser subsidiada pelo governo, né? Então, o que a empresa vai fazer é construir e administrar aqueles condomínios, né? E o governo vai ceder a terra, né? E o direito de exploração, provavelmente, desse território. E além disso, vai dar um subsídio para aquele aluguel, né? Para tentar trazer o aluguel de uma forma mais barata, que as pessoas consigam arcar, né? A gente sabe que a moradia, muitas vezes, ela representa uma parte bem significante na renda das pessoas, né? No gasto que as pessoas têm. Tá? Então a gente vê, por exemplo,
Aqui, ó. Hoje, metade do déficit habitacional qualitativo no país é representado por famílias que gastam mais de 30% da renda com o aluguel. Então, eles querem atuar em cima disso daqui, né? Eu acho que existem outras coisas que o governo poderia fazer nessa frente para melhorar essa questão, por exemplo, sei lá, facilitar a legalização de terrenos, a regularização, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa, por exemplo, o cara vive na favela, por exemplo, e ele não pode registrar aquele terreno, aquela casinha que ele construiu, ele não pode registrar no nome dele, ele não pode é, é, ter aquilo no nome dele, ele não tem uma segurança jurídica em cima disso, né? Então a gente sabe que isso, por exemplo, atrapalha pra caramba a pessoa. É, mas assim, vamos ver. Eu, sinceramente eu sou um pouquinho contra esse tipo de medida, porque primeiro o governo está se envolvendo já demais, ele está cedendo a terra, não sei por quê, porque o governo para mim não devia ter território, né? Ele não é uma entidade privada para ter esse tipo de propriedade, né? E ele está subsidiando parte do aluguel desse pessoal, tá? Mas da onde que vai sair esse dinheiro desse subsídio? A gente sempre tem que pensar nessas questões. Então vamos ver, né? Eu sei que às vezes eu sou um pouquinho chato nessas críticas, né? Eu não gosto muito do governo se envolvendo nessas questões, mas fazer o quê? Infelizmente, muita gente acha que é assim que se resolve as coisas. Espero que pelo menos melhore para que seja uma medida eficaz, né? Que ela consiga realmente atingir o objetivo dela ali, que é melhorar a questão habitacional dessas pessoas que gastam muito uma parte relevante da renda delas com moradia, né? A gente sabe que é pesado no orçamento. Bom, as notícias já foram, vamos ver agora os gráficos, né? Então, Ibovespa aqui subindo adoidado, continuou o movimento de alta, tá? Então, como eu falei anteriormente, deixou aqui um fundinho duplo e engatou uma terceira, foi para cima, rompeu esse topo anterior, umas 2 semanas atrás, né? Mais ou menos, e continua aí no movimento de alta, fechou aí a 113 mil, né? E agora eu acho que o próximo ponto de interesse é aqui no 119 mil, né? Pode ser que ele corrija antes disso, antes de acertar lá, com certeza. É inclusive bem provável, né? A gente vê que ele teve aqui uma alta considerável, aí deu uma corrigida, mais ou menos aqui, né? Caiu pouco até, ele corrigiu mais por tempo, né? Que é quando ele fica parado esperando a média chegar, mas corrigiu aqui e agora está num movimento de alta considerável, né? Então vamos ver, eu acho que se não esse ano, vai até fevereiro do ano que vem, pelo menos a gente consegue bater esse topo anterior, né? É, pode parecer muito, tá, pessoal? Mas como aqui o gráfico é semanal, cada barrinha dessa aqui representa uma semana, 4 barrinhas aqui já é um mês, tá? Então, quando eu falo fevereiro do ano que vem, às vezes você pode falar, pô, mas o gráfico tá tão pertinho, por que vai demorar tanto? Que cada barrinha dessa aqui é uma semana. Então, se ele passar aqui um tempinho de queda para depois subir de volta, ele ele pode demorar um pouquinho mais, tá? Eu acho que ele ainda vai dar uma corrigida antes de bater nesse patamar.
ou se ele não corrigir antes de bater nesse patamar, ele não rompe esse patamar, ele bate e volta, tá? Ele vai estar muito longe da média móvel aqui de 21, tá? De 21 períodos. A gente vê que o volume aqui, desde essa recuperação desse fundo aqui, o volume está alto também. Então tá um pouquinho mais alto do que a média, né? Então isso é um sinal de força, né? Um sinal de recuperação. Agora com relação ao dólar. Vamos lá. Isso aqui também é o gráfico semanal, tá, pessoal? Então o dólar veio aí já nas últimas 2 semanas ele estava mais ou menos andando de lado. Essa semana ele deu uma caída bem significativa, perdeu esse fundo aqui que tinha deixado esse fundo duplo, né? Perdeu esse fundo, agora provavelmente se ele for parar ou é aqui ou é aqui, que são os últimos dois fundos, né? Então ele rompendo aqui, esse fundo que ele deixou, ele rompendo aqui, ele pode vir buscar esse outro fundo, né? Ou sinceramente, acho difícil ele cair para baixo de 5 nas próximas semanas, né? Mas nada é impossível. Como eu já disse anteriormente, eu acho que o equilíbrio dele vai ser aqui no 5,32. Já venho falando já faz alguns meses, né? Acho que esse mais ou menos é o ponto de equilíbrio. Ele vai ficar aqui batendo cabeça durante algum tempo, tá? Mas a gente vê que ele teve uma queda bem acentuada, né? Ele caiu aqui, ó, 702 pontos, né? Ele foi aqui de 5,80 para 5,10, 70 centavos. Então é bastante coisa, né? Bom, por essa semana basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na descrição e aqui no lado na tela. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Isso faz uma diferença absurda pra gente, tá? Bom, então por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.